Tá no mudo, professor. Agora sim, gente. Estão me ouvindo? Sim. Gafes que a gente comete, desculpa. Então, eu tinha esquecido de pôr para gravar. Agora já coloquei para gravar. Vou admitindo aqui o pessoal. Obrigada por quem já entrou. Me apresentar, eu sou a professora Karen. Sou coordenadora. Estou um pouco sem voz, gente. Perdão. Sou a professora Karen, sou coordenadora do curso de pedagogia. Todo módulo eu sempre faço, dependendo da disciplina, a gente faz algumas aulas síncronas. O pessoal da pedagogia já sabe, já não estão me ouvindo? Ai, gente, hoje é sem microfone ainda. É no áudio do computador. Porque Aqui tá dando pra ouvir legal. tá conseguindo ouvir bem? Sim. Eu estou ouvindo também. Porque eu tava nas outras aulas síncronas. Eu tive 2 aulas síncronas antes de vocês, gente. Então pode que a voz um pouco falhe. Mas o pessoal tava todo mundo ouvindo bem aqui. Quer dizer, nas anteriores, né? Conhecê-las, dar as boas-vindas para todo mundo. Bem contente em saber que tem um coro bem grande de participação. Hoje é mais uma hora para a gente conversar, para vocês esclarecerem dúvidas. Vou retomar alguns conteúdos, algumas coisas que vocês já viram na disciplina. Acho que vocês... Perdão, gente. Acho que vocês viram no AVA de vocês, tem bastante conteúdo que eu deixei também de material complementar. É legal dar uma olhada lá nos materiais. E vamos começar? Acho que o pessoal que... À medida que for entrando, eu vou adicionando também, tá, gente? Eu vou deixar no mudo. Mas vocês podem participar, interagir, gente. Não tem problema nenhum. Boa noite. Eu gostaria de saber como será feito o registro da participação. Lei? Isso. Então, Lei, não é obrigatório. Eu faço porque eu gosto mesmo de lecionar. Mas eu sempre gravo a videoaula e coloco depois no AVA para vocês assistirem, beleza? Uhum. Não tem uma chamada, mas também não quero que ninguém vá embora, viu? Tá bom. Não vou fazer lista de presença, mas também não quero que vá embora. Uhum. Não, é porque no outro momento eu participei de uma aula prática assim, e aí depois foi colocado na avaliação lá que eu não tinha participado da aula prática, e eu tinha participado. Depois que eu estou perguntando se tem algum registro e tal da aula prática. Tem diferença para cada área, né? Entendi. Acho que você é da saúde, o pessoal da saúde normalmente faz assim. Eu, na área de educação, eu faço as videoaulas, mas eu não... É que a gente não tem prática na Libras, tá? Sim. Teoricamente, a gente teria que fazer. Mas não, por se tratar de optativa para alguns e ser obrigatório em outros cursos, então a gente não... Vocês têm a prática, que é o EPA de vocês, que vocês têm que fazer a prática lá. Tem toda a orientação do que vocês têm que fazer no videozinho, inclusive. Mas não vou cobrar presença, tá? Tá bom. Até porque tem gente que trabalha, tem gente que, né, que não pode assistir agora. Assim, eu tenho que pensar no nosso público no geral. Por exemplo, tenho estudantes que são de área de comunidade... Ai, meu Deus, me fugiu. Que não é urbana. Ai, fugiu aqui a palavra, gente. Da zona de campo, lembrei. Então, meus estudantes de área rural,
Ai, era isso que eu queria falar. Me fugiu. Então, os meus estudantes da área rural, por exemplo, eles têm toda uma logística para que eles possam assistir as aulas síncronas. Então, eu sempre deixo gravado, não tem problema nenhum, tá? E vocês também têm o meu contato. Quem tiver dúvida, né, sempre tá lá na mensagem de boas-vindas. Tem o meu e-mail, meu contato. Vocês podem me procurar por chat, por e-mail. Precisando, a gente faz outros... A gente marca uma reunião, né, além dessa. Mas é um momento só para vocês esparecerem um pouco, tá? Vamos começar? Eu vou pôr aqui para... Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E qualquer coisa... Gente, eu tô no tablet também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Colocando aqui, tá carregando. Diminuir o espaço. Para vocês verem bem, então, novamente, sou a professora Karen. Deixa eu voltar aqui para a tela para eu ver vocês. Eu tô meio ruim da garganta, gente, desculpa. Perdão. Hoje a gente vai falar sobre a disciplina de Libras, que vocês, alguns estão cursando como obrigatória, outros como optativa. A Libras, retomando, né, que é importante, é a língua brasileira de sinais, não é linguagem, não é outra coisa, é língua. E por que ela é língua, né? Porque ela tem, né, a sua forma, sua morfologia, todo o caráter que, né, todas as especificidades que caracterizam uma língua. Ela é uma lei desde 2002, então há bastante tempo aí, mais de 20 anos, né, que ela é uma lei. E aqui eu trago para vocês o Handtalk. Não sei se vocês conhecem, esse eu ainda não coloquei lá no AVA de vocês. Alguém já ouviu falar? Vocês podem participar aqui no chat. Deixa eu colocar o chat para eu ver o que vocês estão colocando. A Camila fugiu da aula porque eu falei que não ia gerar presença. Oi, Giovana. Não conhece, Sheila? Então, ele é um aplicativo muito legal. Que mais? André diz que conhece. Mas ok? Giovana eu também não conheço. Não? Então. Que bom que vocês não conhecem, que é novidade para vocês. Também, Mariana, é para tirar dúvida de atividade, mas eu sempre faço uma retomada antes, tá? Eu trago coisas além, para não ficar igual as videoaulas que vocês já têm, tá? Marina, perdão, Marina. Mas, então, só recapitulando aqui, gente, eu não trago o que vocês já têm, o material que vocês já têm na videoaula, eu não trago, tá? Para não ficar maçante e repetitivo. Então, o Handtalk, ele é um aplicativo que ele te ajuda a elaborar frases, a entender Libras, a fazer o movimento, como que ele acontece, né? Como que a gente forma o sinal. Então, vamos lá. Aqui eu trago um pedacinho, um trecho, né, da lei, lá de 2002, que é a Lei 10.436, de 24 de abril, que promulga que a língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua. Né? Então, só um repeteco aqui para vocês, e a gente vai falar aqui do Handtalk. Então, ele é um aplicativo brasileiro, desenvolvido em Maceió, ó, longe da gente, mas que eles estão pensando na educação inclusiva, né? Que possibilita a tradução e a produção de textos visuais.
a tradução em sinais, o vocabulário e o alfabeto em Libras. Então, aqui a gente lembra, né, que a Libras, ela é uma língua visomotora. Por quê? Porque eu vou usar a minha visão e os movimentos. Então, né, a gente vai usar alguns quadrantes, né? A gente vai usar o rosto para fazer a expressão, a gente vai fazer o corpo, determinada zona do corpo vai fazer um movimento. Hoje eu não estou na cor adequada, que eu teria que usar preto, por exemplo, né? Os contrastes para sinalizar a palavra, né? Que eu quero dizer, que eu estou ali interpretando. E eu deixo aqui para vocês, né, para o futuro já baixarem o aplicativo, né, para vocês usarem. Até ele serve, gente, para quando vocês forem elaborar o EPA de vocês, que vocês têm algumas atividades lá, algumas orientações que vocês têm que fazer no EPA. Oi? Diga, Só quem uma tá falando? dúvida. No EPA a gente vai ter que estar com a roupa preta, então? Ai, perdão, eu não consegui entender. Ficou meio baixinho. Eu vou aumentar o volume aqui do computador, gente. No EPA a gente vai ter que estar usando a roupa preta, então. Ah, então, só um detalhe. Aqui a gente depende da nossa cor de pele. Eu não vi quem que falou, gente. Qual o seu nome, perdão? Joyce. Joyce. Então, Joyce, quando a gente vai fazer a interpretação de Libras, a gente tem que cuidar com alguns detalhes. Acho que você já deve ter visto, né? A gente tem que usar sempre nossa memória, o que a gente já viu, né? Já aprendeu, principalmente, porque hoje ela é muito... Ela tá de fácil acesso, vamos dizer assim. Antigamente era um ambiente mais fechado, né? A Libras, ela ficava dentro da sua comunidade. Só que quando a gente amplia, né, quando a gente divulga para todo mundo, para que ela seja uma língua comum, como, né, como ela é, afinal, ela é a língua nativa e de quem é surdo. Então, nós que somos ouvintes, né, se a gente for fazer a interpretação, a gente tem que usar contraste. Então, por exemplo, se a minha pele fosse preta, eu usaria branco. A minha pele sendo branca, eu uso uma camiseta preta, uma blusa preta. Justamente para que a minha mão dê o contraste na minha camiseta. Então, né, a gente tem que cuidar ali se o fundo não vai ter nada em torno, né, se não vai interferir. Por exemplo, meu fundo aqui, acho que vocês já me viram fazer algumas apresentações na Semana do Conhecimento. Não sei se vocês lembram de mim. Na Semana do Conhecimento, eu sempre faço minha autodescrição. Justamente para quem é cego, no caso, criar uma identidade sobre mim. Então, eu sempre me descrevo que eu sou uma mulher cis, branca, cabelos... Agora meu cabelo não tá cacheado, mas cabelo nesse momento liso, escuro, olhos castanhos, e o meu fundo, eu descrevo sempre o fundo. Meu fundo é tal. Hoje meu fundo é branco. Begezinho, que é a cor do guarda-roupa aqui no fundo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar com a pessoa que precisa de acessibilidade. Então, quando vocês forem fazer o EPA lá de vocês têm que cuidar com essa questão. Vocês estão em um ambiente tranquilo, vocês estão em um ambiente que não vai ter nada influenciando, não vai ter nenhuma cor gritante que vai incomodar, você cuidou para que a sua camiseta seja um contraste com a sua mão, para que você possa fazer uma expressão, para que o cabelo, por exemplo, eu que tô com cabelão, né, comprido, o cabelo esteja preso, não interfira, não esteja com adereços que vai incomodar, por exemplo, tô com colar, eu tenho um colar que eu gosto bastante, gente, tá até aqui do lado, que a minha irmã disse que é de Cleópatra. Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu acho que vocês não estão me vendo agora, mas depois eu mostro. Mas então, se eu tiver com um colar que vá
atrapalhar o movimento, pulseiras que vão atrapalhar o movimento, brincos grandes que vão chamar mais atenção do que o meu movimento, então eu tenho que tirar, eu tenho que diminuir e tirar essa poluição visual do vídeo. Consegue entender? Sim, deu para entender, professora. Obrigada. Beleza. Vamos seguir, então? Seguindo aqui, ó. Então, eu já falei do aplicativo. Daí eu trago algumas perguntinhas para vocês, né? Todo surdo é mudo? Eu já deixo a resposta aqui para vocês. Não, né, gente? Acho que vocês já entenderam ao longo da disciplina que não está relacionado. Sim. Ai, meu Deus. A resposta é sim para que ele é mudo? Ou a resposta é sim do que seguimos? Meu Deus. Gera um conflito em mim. Então, gente, não, todo surdo é mudo, não. Ao longo da disciplina, acho que vocês perceberam, né, para quem não tinha, quem era ignorante, entre aspas, né, que não tinha esse conhecimento, não é que ignorava, mas sinal de que não tinha esse conhecimento. Não tem relação o aparato fonador com o aparato auditivo aqui nessa situação. Então, nem toda pessoa que é surda, ela também é muda. Até, nossa, um puro preconceito dizer, surdo mudo, essas expressões assim, né? Há muito tempo que a gente não usa. Inclusive, alguns surdos, eles falam, principalmente os oralizados, os que estão em processo de oralização, quando você observa a interpretação de Libras, né, o intérprete de Libras, às vezes ele acaba produzindo algum som, quando ele quer dar muita ênfase em alguma coisa, ele produz um som, sabe? Não é só do movimento, mas da expressão, que vai fazer aquela expressão carregada. Por exemplo, é que vocês não me veem. É muito ruim quando fica só o vídeo e não vem o rosto, né, gente? Mas depois a gente vai... A gente tá vendo, sim, professora. Tá vendo? Tá Porque... vendo, né? É só pra você que não aparece. Achei que não estavam vendo. Porque pra mim não tá aparecendo verdinho aqui da câmera. Então eu vou sinalizar, que bom que vocês estão me vendo. Então, Professora, por exemplo, diga. Eu compreendi também durante as aulas, se é que eu compreendi direitinho, você pode me esclarecer aí, que o fato de a gente não caracterizar como mudo ou surdo é porque ele fala, porém ele fala na língua de Libras, no caso, né? Na língua de sinais. Essa é a maneira de ele falar. Que a gente ainda não absorveu essa cultura, né, da língua de sinais, assim como alguns falam em inglês, e para nós, e para quem não fala inglês, é como se aquela pessoa não estivesse falando nada. É mandarim do mesmo modo, mas eles falam na língua inglesa, mas eles falam, né? Lei, né? Que tá Lei, falando. isso, Então, mais ou menos, porque aqui entra na condição biológica, tá? Entra na condição de que... lembra que eu citei do aparato fonador? Então, por exemplo, ele não tem nenhum problema aqui na região do pescoço para produzir o som. Então, ele consegue emitir. Sim. Então, não sim, eles falam, a gente fala, eles são muito falador, eles são pior que a gente. Então, por exemplo, voltando ali, que nem eu falei, né, que eu fiquei feliz que vocês estão me vendo. Então, eu vou fazer um movimento, eu vou fazer gordo, por exemplo, né? Não sei se vocês conseguiram ver aqui, eu fiz rapidinho. Então, mão na posição de Y, vai fazer aqui, ó, no braço, entrando, né, perpendicular, e a bochecha vai fazer som junto, de encher. Gordo. Alguns vão soltar o ar. Então, não quer dizer que eu tenho, por eu não escutar, eu não produzo som. Então, às vezes a pessoa realmente não tem esse problema e, né, não fala. Mas isso que não quer dizer que todo surdo, ele é mudo. E sim, eles falam. E eles podem falar outros idiomas, inclusive. Eu deixei lá para vocês. E eu vou retomar lá para frente. Ficou claro isso, gente? Que aqui o problema não é que por ele não escutar, ele não vai reproduzir som. Até porque tem muitas escolas bilíngues que fazem
a estimulação oral dessa pessoa, né? E aqui, ó, todo surdo sabe a língua de sinais, gente? Ai, tem uma mãozinha levantada. Lei, é você, Lei? Desculpa, eu não tinha visto. Era do anterior, da pergunta anterior, Ah, mas do já foi anterior? esclarecida. Deixa eu tirar aqui. Tirei. Ah, beleza. Então, todo surdo sabe língua de sinais? Não. Não, né? Tá ali a resposta. Então, gente, vou contar para vocês aqui um caos. Eu gosto muito de caos. Na minha família, eu tenho uma priminha que ela é surda. E, assim, ela não é congênito, ela não nasceu assim. O problema dela foi uma alergia no ouvido durante os primeiros, não digo nem anos, porque ela foi muito bebezinha, assim, os primeiros dias praticamente de vida que ela teve e que gerou um processo inflamatório e ela perdeu a audição. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala que todo surdo sabe Libra, sabe sinais, não. Ela, até aquele momento, né, ela é pequenininha, tá? Acho que agora ela tá maiorzinha, tá com uns 5 anos, mais ou menos. Ela começou como a gente começa a falar em casa. Ela tinha sinais que ela usava com a família dela, né? Com os pais, com o irmãozinho, com os conhecidos ali, os avós. Ela foi como eu coloquei aqui para vocês, né? Que prefere fazer leitura labial. Ela foi, à medida que ela foi crescendo, né? Ela foi né, começou a fazer a leitura labial. Ela está em processo de fazer a língua falada, até porque entra no slide anterior que eu falei para vocês. Nem todo um surdo é mudo. No caso dela, era só uma questão auditiva. Então, o aparato fonador dela estava bem. Ela só não estava reproduzindo sons porque ela não estava escutando. E daí, como que a gente descobre, né? Como que a gente, enquanto profissional da área da saúde, enquanto professor, né, em sala de aula, ou como comunidade, né? Como que a gente observa esses sinais na criança? Você vai jogar algum objeto, alguma coisa vai cair. Se eu não me engano, no caso dela, caiu um prato, ou um copo, uma coisa assim, quebrou e ela não se assustou. Então, serviu de alerta para minha prima para levar para pediatra. E foi descoberto, então, que ela estava surda por conta dessa alergia, esse processo inflamatório. Então, ela não tem nenhum problema no aparato fonador. O problema dela é auditivo. Daí tem, né, as possibilidades de implante coclear, né, que é implantado, né, cirurgicamente. Tem uns hoje em dia mais modernos, assim, que fica só o imã, então você pode tirar, pode colocar. Tem os de ouvido, né, os que você põe e tira também. Mas isso não quer dizer que todos saibam a língua de sinais, né? Então, é muito uma questão muito familiar para depois você expandir, né? Para depois você fazer parte da comunidade, conhecer a Libras, que é usada no Brasil inteiro. E também tem as questões particulares, né? Tem os regionalismos, por exemplo. Aqui, região do Sul, né? Região de Curitiba, por exemplo, vai falar Vina, vai falar penal, e por que não, né? A comunidade surda não vai ter os seus regionalismos também, né? Vai ter um sinal que vai caracterizar uma coisa em um lugar, né? E o mesmo sinal vai caracterizar outra coisa, né? Os polos distantes do Brasil, e não falo só Brasil, mas no mundo, né? A gente vai ter sinais que não são comuns, são iguais no ato de produzir o sinal, mas com significados diferentes. Aí, seguindo aqui. Todo surdo compreende e participa da cultura surda? Novamente, não, né, gente? Aqui também retoma o que eu acabei de contar, a historinha da minha prima, né?
porque até então ela não participava da cultura surda, agora ela está, né, sendo inserida na cultura surda, mas também está sendo inserida na cultura oralizada, porque ela estava fazendo esse processo de desenvolvimento da fala. Mas é até engraçado que minha prima disse que ela tá tão acostumada com a Libras que agora ela não quer nem falar. Mas é uma gracinha, muito fofinha. Então, assim, né? Nem todas as pessoas surdas optam por participar dessa cultura. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha uma colega que o filho dela era surdo, só que ela era resistente a Libras. E para ela foi muito sofrido ter que fazer a disciplina, porque ela colocou o filho dela numa escola oralizada, porque ela não queria que ele fosse considerado uma pessoa com deficiência e afins. Então, aqui a gente encontra dificuldades com a relação, até mesmo dentro de casa, da aceitação dos pais, né? Então, é uma cultura que requer uma língua comum, valores, crenças, normas, né? Tudo que a gente tem relacionado a uma língua. E que nem todas as pessoas elas vão usar a língua de sinais. Algumas preferem assimilar ao mundo auditivo, né? E como aconteceu o caso dessa minha colega, que ela se recusava a aceitar a condição do filho dela. Ai, perdão, gente. Seguindo aqui, gente. Então, todos os surdos fazem leitura labial, gente? Não também, né? Porque quem consegue fazer, né? As pessoas surdas, perdão, elas conseguem entender da nossa fala, né? Nós que somos falantes, elas conseguem compreender 1/3 só do que a gente fala. Então, quando a gente for atender uma pessoa, seja lá o seu paciente, seu cliente, seu aluno, seu colega, né, de trabalho, então a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre de frente para a pessoa. Porque primeiro que ela não vai fazer leitura labial, mas ela pode pedir para que você fale mais devagar, para ela tentar ler os seus lábios, para que ela faça né, tente entender o que você está falando. Assim como quando a gente está aprendendo, eu adoro aquele meme da Nazaré, que ela faz aquela cara, né? Então, quando a gente está aprendendo, que vai formando ali os cálculos matemáticos, a gente pede para a pessoa sinalizar mais devagar. É igual quando alguém pede para a gente, um estrangeiro que vem falar com a gente, e a gente pede para ele falar mais devagar, ou que, né, ele pede para que nós possamos falar mais devagar para que ele possa entender. Então, se ele consegue fazer essa leitura labial, a gente tem que estar de frente e não pode ter nenhuma interrupção. Ele não pode estar na mira lateral, por exemplo, que ele não vai entender, principalmente porque não é obrigatório da parte dele fazer leitura labial, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer a articulação exata das palavras. Então eu, com esse aparelho, acho que vocês não estão vendo, mas eu tenho um aparelho dentário aqui no ortodôntico, né? Então, por exemplo, para articular algumas palavras por conta do aparelho, dificulta. Então, é ainda mais difícil para quem está fazendo leitura labial. Então, usar outras coisas que estão cobrindo. Na época da pandemia, do auge da pandemia, que a gente usava máscara, pessoas que têm bigode, né, alguma coisa assim, vai atrapalhar a leitura labial. Entenderam, gente? Estão conseguindo entender? Eu trago mais uma pergunta aqui para vocês. Libras é mímica? Não também, né? Há uma grande diferença entre a mímica e a Libras. E isso eu acho que ficou bem claro durante a disciplina de vocês, né? Porque ela é uma língua que ela tem estrutura, ela é natural da comunidade, de quem nasceu surdo ou quem ficou surdo, né? Por algum motivo, ela acaba que se torna natural.
ela tem as suas complexidades, assim como a gente fala que o português é a língua mais difícil, né, para quem está aprendendo, bem diferente do inglês, que tem o verbo to be, que tudo você encaixa ali no verbo to be, é diferente, né, como o nosso português, né, tem muitas diferenças, principalmente quando a gente vai fazer as conjugações verbais. Aqui na Libras a gente não. A gente vai encontrar uma estrutura totalmente diferente do que a gente fala naturalmente, né, da língua oral. E a Clara está dizendo que essa parte ficou bem clara, que ela acredita que a dificuldade geral está nos sinais realmente. Mas daí, Clara, eu já te deixo um conselho. Perdão, Clara não, Carla. Um conselho é como a gente tá. É uma língua, é como qualquer outro idioma. O refinamento vai ficar na prática. Então, quanto mais você. Vamos pegar o inglês lá, que o Lei já tinha dado de exemplo. Né? Quanto mais você pratica o inglês, melhor você vai ficar no to be, melhor você vai ficar no listen, melhor você vai ficar no speak, né? Melhor você vai falar, você vai ouvir, né? Então, é a prática. Então, ela disse, entendo, porém a professora disse que não é transformar as palavras em sinais. Exatamente. Não é transformar. Porque se eu digo bom dia, opa, até errei aqui para fazer rápido. Eu falo bom dia, tudo bem. Aqui tá igual, né? Igual a nossa expressão. Deixa eu admitir aqui. Mas se eu vou falar uma frase mais longa, por exemplo, tem diferença entre eu, a indicação do eu e do meu, né? Que eu bato no peito aqui, né? Então, dependendo do processo, eu vou falar, até porque o verbo não vai ser conjugado, você vai entender ao longo do processo o que a pessoa quis dizer. Então, exige muita atenção para quem é iniciante no idioma. E a Carla disse que para ela ficou difícil de entender. Então, Carla, realmente, é refinamento, é prática, é observação, é treino, é fazer todo dia. É observar. Eu tenho uma amiga que eu acho incrível. Ela aprendeu muito autodidata, assim. Ela aprendeu sozinha assistindo aos cultos, e ela não ia na igreja. Ela assistia só na janelinha da cultura também. Não só os cultos, mas também a TV Cultura, ela sempre coloca nos programas o intérprete. Inclusive, eu vou deixar para vocês. É que eu não coloquei lá, porque eu não consigo achar onde é que eu gravei. Mas eu tenho entrevista da intérprete oficial de Brasília, contando como que ela começou nesse processo de interpretar. Até porque interpretar vai muito além, né? Porque, por exemplo, vai interpretar uma música. Então, você tem que saber que a música é lenta ou que a música é rápida. Então, você vai entrar no ritmo da música. Você vai trazer o sentimento. Eu coloquei alguns vídeos, isso eu lembro que eu coloquei alguns vídeos. E daí ela pergunta, vou chegar lá no EPA, pode ser, Carla? Falta poucas... porque, nossa, gente, 20 minutos para acabar. Vou dar uma corridinha, então, tá? Libras não é limitada, tá, gente? Daí a gente... Gostaria que a prof não desse exemplos para o EPA? Que eu não desse? Que eu... Tá. Devagar. Vamos lá, Carla. Já vou. Vou terminar aqui as
os slides, daí eu converso sobre o... Tudo bem se a gente atrasar um pouquinho? Que daí eu acho que vai... A gente ainda tem poucos slides, mas até eu chegar no app, acho que vai dar um... Vou dar uma atrasadinha aqui com vocês, tá, gente? Então, a Libras, ela não é limitada, gente, porque ela, como eu falei, é uma língua viva. É uma língua, então a língua é viva. Ao mesmo tempo que a gente está criando coisas, né, expressões, aglutinações, acontece com a Libras também. Então, tem toda uma estrutura, tem ali as emoções, tem as opiniões, tem as performances, tem as peças teatrais, a elaboração, criação de poesia, música e afins. Inclusive, assisti uma orquestra de pessoas surdas que foi incrível, foi um momento ímpar. E seguindo aqui, né, gente? Ela é um português sinalizado, que é o que vocês tinham comentado lá? Não, não é um português sinalizado, né, gente? Porque ela é bem diferente. Quando for estruturar uma fala, uma frase, ela não funciona da mesma forma que a gente usa no português falado. Então, a gente, né, tem que tomar esse cuidado de pensar em todo o processo. E ela não é universal, né? Porque, como eu citei anteriormente, tem diferenças. Aqui, a gente tá falando, tá fazendo um sinal de frio, por exemplo, e a diferença entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, não é, quando eu faço aqui, não é o mesmo sinal de frio aqui. Então, tem essas diferenças. E língua de sinais é somente o alfabeto manual? Não também. Acho que isso também ficou muito claro na videoaula, né? Que você não vai ficar deletreando todo o tempo, né? Até porque... nossa, imagine você ficar fazendo o sinal do alfabeto a cada palavra que você for falar. Imagine se fosse soletrando na vida real, né? Se no português falado você fosse soletrar tudo que a gente fala. Então, não funciona, né? É lógico, no começo, vocês estão, esse primeiro contato e tudo mais, né? A gente não sabe alguma coisa, a gente pode deletrear. Mas isso não quer dizer que a gente vai usar o tempo todo. Até porque, por exemplo, vou fazer o sinal do Unibrasil, né? Vou fazer lá o U, o N e o I, o sinal de B, configuração de B, né? E o Rio, para significar Brasil, né? Fiz aqui, ó. Eu não preciso deletrear toda a palavra do Unibrasil, né? Imagina se eu fosse colocar lá que é complexo de ensino superior do Unibrasil. Daí a Carla pergunta, e como vamos saber essas diferenças? Como o exemplo que a prof deu do Brasil e dos Estados Unidos. Não entendi a pergunta, Carla. Vou seguir aqui enquanto você... a gente pode abrir o microfone daqui a pouco, tá? Só para eu finalizar aqui os slides, qualquer coisa eu volto, não tem problema. Daí eu pergunto para vocês, basta saber Libras para ser intérprete e profissional, né? Como fazer o concurso de intérprete de Libras e tudo mais? Não, né, gente? Porque, daí eu tava falando do Unibrasil, né? Então, algumas coisas, por exemplo, uma vez eu tava dando uma aula de artes, e daí na minha turma tinha 2 meninas surdas, e elas tinham um intérprete. E daí eu usei uma expressão, agora não vou mais lembrar qual era. E eu fiquei só de canto de olho ali observando o que estava acontecendo. E daí o intérprete, elas disseram pro intérprete que não entenderam o que eu estava falando. E daí o intérprete deletreou
e a partir daquele momento, eles criaram um sinal para aquela expressão. Então, por exemplo, esse trabalho do profissional, né, não é o intérprete que vai criar o sinal, é a comunidade surda que vai estabelecer um sinal e o intérprete só vai fazer a interpretação daquilo. Então, por exemplo, se está fazendo uma contação, eu gravei um vídeo na semana passada, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar da feira que aconteceu na Federal, que era a Feira de Ciências. Eu tive a oportunidade de assistir um intérprete de Libras de uma criança Tava tendo um momento da família Folha, e o intérprete pediu pro apresentador para ele subir ao palco e fazer a interpretação para a criança da turma dele que estava assistindo. E, assim, foi muito bonito de ver o intérprete fazer toda a sinalização ele já estava no momento de dança da família, teve um diálogo, né, da família Folha, depois teve a dança, e foi, né, você entrar naquela sintonia, fazer, principalmente porque era um momento com criança, então trazer essa sensibilidade, essa alegria, né, na informação, foi uma coisa muito bonita. Então, não é porque eu sei Libras que eu sou intérprete. Por exemplo, eu faço formação todo ano. Esse ano eu fiz por Minas Gerais. Então, todo ano eu aprendo coisas novas, eu conheço coisas novas, mas não quer dizer que eu seja intérprete profissional. Não estou habilitada. Existem programas, por exemplo, a Federal foi a primeira a ter o programa de letras Libras. E que você se torna competente para ser intérprete. Então, você sai com uma titulação de profissional licenciado em Libras e que te habilita a trabalhar como intérprete. Então, existe toda uma qualificação profissional para que não tenha problemas, né? Para que a mensagem chegue, para que, né, a pessoa que está ali sendo atendida, né, recebida, até porque a gente pega, por exemplo, aqui a gente pode transladar para o nosso universo falado, né, por exemplo, eu sei espanhol, mas isso quer dizer que eu vou ser intérprete profissional, por exemplo? Ou eu sei inglês, isso quer dizer que eu vou ser intérprete profissional? Eu tenho qualificação para isso? Ou eu tenho conhecimento suficiente para que eu possa falar? São coisas bem diferentes, né? E quando a gente está fazendo a interpretação, é lógico, né? É uma pergunta que vocês sempre me fazem. A gente não fala, a gente não oraliza. Porque lembra do sinal de gordo? Como que eu vou fazer gordo e vou falar gordo? Não faz, né, gente? Gordo. Cadê o movimento do rosto? Então, a Libras não é falada no português. Quando você está interpretando, você está interpretando. Até porque a pessoa não está escutando. Então, não tem motivo de eu estar produzindo, né, a língua falada. Ela não funciona no mesmo tempo, no mesmo time da interpretação, né? E chegando aqui ai, passou? Não passou? Opa, não passou. Aqui, só trazendo, né, relembrando algumas datas importantes aqui para vocês, que a gente tem o Dia Internacional do Tradutor, como a gente tem o Dia Nacional do Intérprete, e a gente tem o Dia Nacional da Educação de Surdos, e o Dia Nacional de Libras. Então, são datas diferentes, são patamares diferentes que ela alcança e que são profissionais, né? Tanto a Libras é uma língua, né? Mas o intérprete, que é uma profissão, né? O quanto eles são importantes para a comunidade, para que a mensagem chegue até essa pessoa, né? Para que eles se façam entender, eles possam fazer parte da sociedade, eles possam ir no médico, eles possam ir lá na clínica de vocês, eles possam estar na minha sala de aula.
né? Eu preciso desse intérprete, até porque se eu for, né, Karen, na condição de professora, eu não consigo fazer interpretação de Libras ao mesmo tempo que eu estou falando com os alunos ouvintes. Então, eu preciso desse meu parceiro, que é o tradutor, né, para que a mensagem chegue aos meus alunos surdos. Eu finalizo aqui com muito obrigada para todo mundo que ficou até agora. E eu vou conversar um pouquinho sobre o EPA que vocês estão com dúvida, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Então, um exemplo. Vou me apresentar. Então, eu tenho que baixar um pouquinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Gente, só finalizar antes de eu falar do EPA. E enquanto eu quero que vocês coloquem dúvidas, e daí enquanto isso eu abro o EPA aqui para eu acompanhar bem certinho, porque faz alguns dias que ele está escrito. Eu não lembro com todos os detalhes, mas era a apresentação, era um cumprimento. É terceiro ano, se eu não me engano. Vocês podem colocar aqui no chat, gente. Deixa eu ver a orientação do EPA. Vou abrir lá na disciplina de vocês, gente. Não ficou nenhuma dúvida? Porque eu vi que não teve cor aqui no chat, gente. Vocês podem perguntar. Não tem problema nenhum. É o momento assim, ficou alguma coisa para trás, assim, que vocês não entenderam? Alguma coisa da apresentação, alguma dúvida que vocês tenham? Carla, se você puder esclarecer aqui a tua pergunta que eu não entendi, das diferenças do Brasil e dos Estados Unidos. Você quer exemplos do EPA? Então, gente, vou abrir o EPA de vocês aqui, que eu não lembro tudinho que foi pedido, tá? Eu tava pesquisando no meu Drive, mas como faz dias que eu mandei, foi antes de abrir a disciplina, a dificuldade é tanta que vocês não estão conseguindo ter dúvidas? Ai, gente, claro que não. Você tá me ouvindo? Oi, tô sim. É Amanda, tudo bem? Tudo, e você, Amanda, como está? Tô bem. Que bom. Para a gente fazer o vídeo do EPA, só com bom dia, boa tarde, boa noite, a gente pode fazer um vídeo com outras coisas? Não só o cumprimento? Tem uma série de coisas. Por isso que eu vou abrir, porque eu não lembro tudinho que eu tinha pedido, tá, gente? Tá. Pede os cumprimentos, pede para se apresentar, isso eu lembro. Pede um sinal, se eu não me engano, que vocês tinham gostado, né? 6 sinais, eu acho, pra você. Já tô abrindo aqui o EPA de vocês. Vamos lá. Assistir os vídeos vocês já assistiram, né? Que eu sei que vocês estão assistindo pouco a pouco. Ler os livros, já leram, já estão vendo as coisas lá no Café com Conhecimento, que é o tópico 2, tudo ok até agora, né? Então, faça uma apresentação pessoal. Então, pode começar com uma saudação.
um oi, né? Um tchau. Qual que é a apresentação que vocês vão escolher, né? Vamos começar aqui, por exemplo, o oi. Meu nome. Vamos lá? Karen. Aí não sei se vocês estão vendo. Agora fiquei em dúvida. Vou colocar um do ladinho do outro aqui. Tá dando pra ver sim. Tá? Eu vou pôr do ladinho que daí eu vejo que vocês estão vendo. Porque numa eu deixei o chat. Então, já coloquei ali quem eu sou, né? Já deletrei meu nome. Então, eu, mulher. Diz aqui o sinal, mulher. Homem, né? Vai ter aqui o sinal da barba. Idade, não vou dizer minha idade. Cara de pau, né, gente? Então, vou fazer ali durante a apresentação, faço então, datilogia. Oi? Quem tá perguntando? Como vocês vão saber esses sinais? Tem lá no material didático de vocês. Tem, e eu deixei um da USP que também é bem bom, que tem ali os sinalzinhos. Falei agora na videoaula para vocês do aplicativo. Então, vocês, com alguma dúvida de algum sinal, vocês podem olhar lá, pesquisar a palavra que vocês querem. O aplicativo vai mostrar, o aplicativo de Maceió vai mostrar como é que faz, né? O sinal. Esse aplicativo aí ficou bem mais fácil, hein, professor? Perdão? Esse aplicativo aí ficou bem mais fácil. Né? Mas eu já tinha deixado o dicionário também para vocês. Deixei 2 dicionários, gente. São visuais também. Então, você pode escrever a frase que ele vai fazer todo o sinal e vocês só vão ter que repetir ali no vídeo. Então, fiz ali o alfabeto, né? Fiz meu nome. Gente, ó, não tô nem pedindo o nome completo, tô pedindo só o primeiro nome. Então, item 4. Apresente sinais de cumprimento. Então, eu vou fazer o oi, o bom dia, que eu já falei para vocês. Boa tarde, boa noite, ou boa tarde. Então, né? Obrigada. Então, ali alguns, né? Até logo. Gente, ó, basicão da apresentação, né? Só para você dizer que você sabe sinais. E eu acho que eu não pedi sinais. 6. Escolha mais 6 sinais apresentados durante as videoaulas e faça interpretação. Então, supondo árvore. Supondo que tem lá, árvore. Outro sinal, amor. Não vale colocar os mesmos lá no vídeo de vocês. Bonito. Vocês podem escolher ali os sinais que vocês querem, os 6 que vocês mais gostaram, né? Vai numerar ali os 6 que vocês mais gostaram. Tópico 6, vai numerar, que é o que eu acabei de dizer. Tópico 7, grave um vídeo de 1 a 3 minutos. Olha, ainda dá para fazer bem devagar, 3 minutos. Eu ainda estou considerando um que é bastante tempo para fazer tudo isso, só a apresentação e os sinais de cumprimento. Acrescente uma legenda. Gente, ó, vários aplicativos para fazer legenda, isso eu deixo para vocês, assim, pesquisarem softwares, inclusive o aplicativo que eu citei, ele ajuda quanto a isso, vai inserir no YouTube e vai mandar para mim, ou vai colocar ali o link, né? De preferência, coloque o link ali no espaço de entrega do EPA, para que e de acesso não precisa aberto, mas a quem tem o link, ou seja, eu. Eu tenho que avaliar vocês. Se não tiver o vídeo lá, como é que eu vou avaliar vocês? Então, só colocar e inserir ali o link e fechou. Não doeu. Foi, ó, tranquilo. Vamos ver que tem mensagem aqui no chat. Ô, prof, a prova você não vai deixar tão difícil não, né?
Ai, a prova não é difícil, gente. Eu só vou ler quem mandou mensagem aqui. Então, Carla, já, ó, você viu? Eu fiz alguns sinais aqui que já facilitaram para você o que tem que, né? Como que eu vou me apresentar. Eu nem pedi sinal, gente. Por exemplo, meu sinal. Vou fazer devagar aqui para a câmera. Meu sinal, né? Meu sinal é a letra K aqui no olho. Porque dizem que eu sorrio muito. Então, K de Karen, né? Então, sorrindo, que é uma expressão minha, que quando eu sorrio, eu fecho o olho. Faz aqui, ó. Meu sinal, Karen. Tem alfabeto. Então, o que esses 6 sinais de interpretação, Débora? Exatamente os que vão ter lá na videoaula. Então, a professora apresenta alguns sinais, né? Que você pode usar, ou, né? Algum que você tenha interesse, alguma coisa específica, por exemplo, telefone, brincar, alguma coisa que você goste. O aplicativo tem no... Eu vou deixar a apresentação e vou deixar a gravação, vocês podem olhar depois, não tem problema, tá, gente? Agora entendeu, Débora, como que são os sinais? Pode fazer legenda, pode, aham. Kizzy, minha companheira de Pokémon GO! Não entendeu os sinais? A Sheila também quer saber dos sinais. Gente, quem ainda não entendeu o tema dos sinais? Os 6 sinais para fazer. Pode levantar a mãozinha. Tem ali a opção de levantar a mãozinha no... A Carla entendeu. Nome? Aqui, ó. Configuração em U pro ladinho. Nome. A Sheila entendeu. Sim, exatamente. A Carla pergunta se cada pessoa tem um sinal como se fosse um nome. Exatamente. O que é você não se dá um sinal, sabe, Carla? É esse o sinal que vocês não tinham entendido, gente? Então, para cada palavrinha, existe o termo sinal. E que ele caracteriza o que você quer falar. Então, por exemplo, como eu falei aqui, fiz sinal coloquei a configuração de U, puxei pro ladinho aqui, ó. Isso é um sinal que significa nome. Fiz um sinal de... Vamos fazer o oi. Vou fazer devagar aqui, ó. Tenho o I aqui. Meu mindinho é o I. E aqui, os meus dedos em círculo é o O. Então, tá juntando oi. Puxei pro lado, fiz um arco-íris, fiz um oi grandão. Então, isso é um sinal de oi. E daí, do meu sinal, por exemplo, que eu mostrei, né? Que é a letra K aqui no cantinho. O meu sinal é porque eu recebi. Você recebe da comunidade surda alguma coisa que te caracteriza. Quando eu era muito adolescente, que eu tinha esse cabelão que eu tô agora, o meu amigo, ele me deu esse sinal, que era o cabelo comprido, longo, assim, né? Mas à medida que eu fui crescendo, meu sinal mudou. Então, é o que te caracteriza, que todo mundo vai saber que é você. Então, é como se fosse teu apelido para o português. Então, meu apelido, por exemplo, é K. Mas só as pessoas da minha casa me chamam de K. Se alguém de fora me chama de K, eu já fico meio... O que aconteceu? É estranho. Mas é a forma como eu sou conhecida na minha casa, por exemplo.
E é isso. O sinal, por exemplo, é algo que te caracteriza e que te representa. E daí o seu sinal... Então, Diga. nesses 6 sinais, então, tipo, a gente pode escolher uma coisa que a gente gosta. Tipo, eu gosto de mexer no celular. Aí eu vou fazer o sinal do celular. Isso. Sim, você vai fazer indicação de número. Então, vai fazer... eu gosto do número 6. Vou fazer aqui o número 6. É lógico, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer o número 6, dizer que é bonita, né? Ou amor. Eu gosto muito do sinal de amor também. I love you. Posso escolher um sinal, vou fazer a configuração de mão, né? 1, bonita. 2, não sei. Laranja. 3, amor. Então, fiz ali, sinalizei a numeração e a palavra. Entendi. Eu gosto de árvore também. Diga. Agora entendeu, Sheila? Que a comunidade, isso daqui nos dá o sinal. Eles que criam. E quem estava falando, gente, perdão? A pessoa desistiu? Era eu, professora, que estava falando. Eu entendi agora que você explicou. Ah, que bom. Gente, ficou mais alguma dúvida? Que eu também não quero... Amanhã a gente trabalha, o pessoal ainda não jantou. Foi bem na hora da janta também, né? Qualquer coisa, vocês podem sempre me procurar. Estou sempre à disposição. As dúvidas, como eu coloco lá no AVA, né, da disciplina, eu prefiro que as dúvidas sejam enviadas por e-mail, que eu possa atender a cada demanda, a cada necessidade, né? Sou bem acolhedora, gente, então, se tiverem dúvidas, pode sim me procurar, que a gente conversa, eu explico. Eu tento ser bem didática. Ficou alguma coisa para trás, gente, que vocês queiram comentar? Gostaram da aula? Foi muito boa a aula, professora. Ah, que bom. Consegui Então, resolver muitas coisas. que bom, que bom. Tô vendo aqui que o pessoal gostou também, a Sheila agradeceu, a Carol também. Então, gente, eu vou finalizar, não vou segurar muito vocês, que amanhã todo mundo trabalha também, tem que levantar cedo, né? E precisando, vocês podem assistir de novo, eu vou deixar depois, né? Amanhã, provavelmente, eu vou deixar lá na disciplina, para vocês assistirem de volta, né? E podem mandar mensagem. Estou sempre à disposição. Daí já deixo vocês irem descansar. E a prova não vai ser difícil. Eu sempre falo, é reflexivo e, gente, partam do pressuposto do que vocês já sabem, do que vocês já conhecem, do que vocês lembram, do que vocês já viram. Muita coisa é associativa. Então, tá, assim, tem que pensar um pouquinho, mas faz com calma, gente. Vocês estão fazendo muito, eu acho que vocês estão fazendo muito afobadas as atividades. Lê. Conselho de mãe, que eu não sou mãe, mas eu dou conselho de mãe. Lê com calma, pensa um pouquinho, daí lembra de situações que já vivenciaram, de experiências. Lembra das histórias da prof, que a prof tem muito caos. A prof sempre conta caos. Então, lembra dos causos da professora. E, não vai ter revisão, Débora. Infelizmente não vai, essa aula já fica de revisão, porque a gente tá com muitos programas para os próximos dias. Então, já fica de revisão essa aula, tá? Mas mandem mensagem, mandem e-mail, que eu respondo, viu? Jaqueline, como vai saber seu sinal? Gente, o sinal de vocês particular eu não cobrei? Vocês têm que olhar lá de novo Acho que isso não ficou claro.
nos tópicos ali, eu não coloquei o sinal particular, não pedi sinal particular. Eu expliquei para vocês o meu sinal. Que é aqui, ó, o K no canto do olho. Beleza? Aqui você está perguntando se vai saber o sinal, se a comunidade der. Isso, se a comunidade te der. A não ser que você esteja, por exemplo, minha irmã fez um curso. É que eu não quero prolongar muito o sono de vocês, gente. Mas, ó, por exemplo, minha irmã fez um curso no passado que ela não tinha sinal e o professor não conhecia os alunos que estavam participando. Só a título de curiosidade. Então, o professor pediu para que cada aluno do curso dele criasse o seu sinal. A minha irmã é ruiva. E ela diz que ela se parece com um leão por conta do formato do cabelo dela, que ela tem bastante cabelo e é vermelho, né? E daí ela dizia que o sinal dela era leão. Então, nesse caso específico, para esta disciplina que ela estava cursando de Libras, então o professor pediu para que ela criasse um sinal, ela e os outros estudantes. Mas, no geral, é a comunidade surda. É alguém com quem você tem contato, que você, por exemplo, um colega de trabalho, que ele vai notar uma característica sua. Vou dar de exemplo da Xuxa, para vocês entenderem. O sinal da Xuxa é aqui, ó. Lembra da época que ela usava Maria Chiquinha? Então, Xuxa, esse daqui. O da Anitta, sinal da Anitta aqui, ó. Da música... Como é que ela era? Ai, me fugiu a música famosa com que ela se lançou. É que faz aqui do... Você vai ficar babando, lembrei? Então é babando o sinal da Anitta, por exemplo. Então é uma coisa que marcou a Anitta, que marcou a Xuxa. Conseguiram entender? Então esse é o sinal que foi dado pela comunidade surda. Mas eu não tô pedindo um sinal particular de vocês, tá? Beleza, Débora, muito obrigada. E é lógico, né, gente, tem mais coisas que... É um idioma, vocês têm que parar e estudar, porque são muitas coisas. Pense que, né, a aquisição de um idioma. E, gente, de verdade, precisando, contem comigo. Tô sempre à disposição. Um beijo, 15 volta. Eu vou jogar Pokémon GO. Sinto sua falta nos nossos raids. Imagina, Carla, precisando, à disposição. Espero no nosso raid remoto. E assistam as videoaulas. Assistam aqui o Repeteco. Contem comigo para tudo. Um beijo. Vou parar de gravar, tá, gente?